Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 16, e o verso 33, a palavra do Senhor diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras estas ditas por Jesus, pouco antes da sua morte, preparando os discípulos para esse acontecimento. No capítulo 16, nós vamos enxergar algumas lições que Jesus dá aos seus discípulos para que eles estivessem prontos para quando isso acontecesse. Jesus diz, a partir do primeiro verso, que estava preparando eles para que eles não ficassem escandalizados com o que aconteceria após a sua morte. No verso 2, Jesus diz que eles seriam expulsos das sinagogas, que eles seriam entregues às pessoas e as pessoas os matariam por fazer um serviço a Deus, pensando estar prestando um serviço a Deus. E Jesus começa a advertir os seus discípulos, dizendo como seriam difíceis os dias posteriores a isso. Ao mesmo tempo que ele diz que não deixaria os seus discípulos órfãos ou sem consolador, mas Jesus diz que era necessário que ele morresse para que um outro consolador viesse, o Espírito Santo, que consolaria o povo, e também seria encarregado de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse que os últimos dias seriam difíceis na terra, período em que os discípulos estariam sem a presença de Jesus, mas com a presença desse outro Consolador, que viria na mesma essência, com a mesma condição de Consolador. E Jesus ele chega no final do capítulo 16, no texto que nós lemos, onde ele diz que ele estava dizendo essas palavras, preparando os seus discípulos para grande provação, para grandes aflições, para que eles tivessem paz em Jesus. Que na verdade, o único lugar onde a humanidade pode encontrar a verdadeira paz é em Jesus. As pessoas não encontrarão paz em nenhum outro lugar a não ser em Jesus. Fala-se muito do governo para restabelecer novamente a saúde, restaurar a ordem, a economia nesse caos que ela está vivendo hoje. Mas o único lugar que a humanidade vai encontrar a verdadeira paz é em Jesus. E ele diz no capítulo 16, o verso 33, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. E ele nos dá algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com todos. Ele diz assim: no mundo tereis aflições. A palavra que Jesus disse aqui não é uma dúvida, não é algo para se questionar se provavelmente terá ou não terá, mas ele diz afirmativamente dizendo: no mundo tereis aflições. No mundo tereis, o imperativo. Jesus ele não apenas diz sobre aflições, mas ele diz que haveria, que teria aflições. Ou seja, servindo a Jesus, mesmo servindo a Jesus, nós não estamos blindados, nós não estamos dentro de uma bolha em que nós não poderemos passar por aflições, mas Jesus ele diz que nós teremos aflições. E ele diz essa palavra aflição. A aflição é mais do que uma angústia, mais do que um sofrimento passageiro ou uma preocupação momentânea. A aflição é um sofrimento extremo, é um sentimento de agonia levado ao extremo, um sentimento de angústia extremo também. E ele diz: no mundo tereis aflições. Mas como é bom servir a Jesus. Ele não nos deixa sem algum momento, sem saída. Ao passo que ele nos dá a palavra que nós teremos aflição, ao passo que ele prepara os seus discípulos para um momento que haveria de grande perseguição, de grande sofrimento na vida deles, até mesmo por servir a Jesus. Ele diz: mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Como pode alguém conseguir ter um bom ânimo em meio a aflições, em meio a dificuldades, em meio a tribulações, a aflições? O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, e no verso 18, ele nos dá uma lição sobre isso, quando ele fala, no capítulo 18, melhor dizendo, no capítulo 8, ele fala sobre duas certezas que ele tinha.
No capítulo 8 ele fala sobre elas. No verso 18 ele diz: porque para mim tenho por certo, por certeza, a certeza de Paulo era que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se fizermos uma ponte dessa palavra com as palavras que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Agora Paulo ele diz que ele tem por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada a nós. Nós começamos a entender o motivo e como é possível encontrar paz, encontrar bom ânimo no meio das aflições. Ainda no capítulo 8 de Romanos, no verso 38, ele diz assim, uma outra certeza de Paulo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Duas certezas de Paulo. A primeira, que é as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E a segunda certeza de Paulo é que as aflições sofridas e passadas nessa vida, elas não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E eu gostaria de deixar essa palavra ao seu coração, que o mundo está vivendo o caos que está vivendo períodos de aflições como está vivendo, período de agonia, período de angústia, as pessoas trancadas dentro de casa, o sofrimento de algumas das pessoas por desemprego, problemas de saúde, enfim, vários problemas, mas nós não podemos encontrar paz em outro lugar. Não é o governo que vai resolver os problemas da humanidade. Não é o governo que vai conseguir trazer paz ao coração das pessoas, é apenas Jesus que pode. Ele é o único suficientemente poderoso para trazer a verdadeira paz às pessoas. Do contrário, experimentarão apenas banquetes que logo mais eles não satisfarão mais. Mas como Jesus disse para a mulher samaritana: eu tenho uma fonte, eu posso lhe dar uma água que se você beber dela nunca mais você vai ter sede. Jesus é essa fonte inesgotável. Jesus disse para nós termos bom ânimo, ter bom ânimo no meio das dificuldades, no meio das aflições. É possível isso? Eu posso dizer pela palavra do Senhor, é possível. Jesus, ele com as provações, com as aflições, com as dificuldades, ele também provê o escape, a saída, ele também dá a solução para o problema. E Jesus disse assim no final do verso 33, eu venci o mundo. O mundo que Jesus estava querendo dizer aqui não é o mundo pessoas, o mundo querendo dizer da humanidade, não. Jesus ele venceu o mundo, ou seja, o sistema do mundo, o sistema pecaminoso que o mundo oferece. Então, amados, vamos também ouvir as palavras de Jesus. Com ele também nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus abençoe os seus negócios, prospere a sua vida espiritualmente, materialmente, que Deus esteja lhe abençoando em nome do Senhor Jesus. Fique com essa palavra para a glória de Deus.